Amigos, sejam muito bem-vindos. Novamente estamos aqui para mais uma aula e o tema dessa semana que eu escolhi foi o aparelho propulsor mandibular Twin Force Bite Corrector da Ortho Organizers. Quem me conhece há algum tempo, foi meu aluno, fez algum curso comigo, sabe o quanto eu uso esse aparelho, o quanto eu gosto de utilizá-lo. Fiz inclusive minha dissertação de mestrado também, um trabalho a respeito do Twin Force, um comparativo com o elástico de classe 2. E por que eu gosto tanto desse aparelho? Na minha opinião, é o melhor propulsor mandibular que nós temos no mercado. Tem alguns motivos para eu gostar tanto desse aparelho, e estar sempre também ensinando aí nos meus cursos. Primeiro, pelo resultado que ele oferece. A gente consegue resultados excepcionais utilizando esse aparelho, então o resultado oferecido. Segundo motivo, o conforto que esse aparelho oferece ao nosso paciente. Então o Twin Force ele oferece uma liberdade de movimento mandibular com ele instalado para o nosso paciente muito grande. E isso realmente se traduz em conforto durante o período da sua utilização no tratamento. Terceiro, pela facilidade de instalação. Vocês vão ver como realmente é muito simples a instalação, rápida, em 2 minutos esse aparelho está instalado. E também mais um fator que é o que? O baixíssimo índice de quebra que esse aparelho tem. A gente tem um número muito pequeno de intercorrência com o Twin Force nos tratamentos que a gente faz com ele de propulsão mandibular. Bom, essa aula eu vou mostrar então as partes do Twin Force, vou mostrar também como que a gente escolhe o tamanho dele, porque o Twin Force tem apenas 2 tamanhos, como que a gente faz essa escolha, e também vou mostrar como a gente instala, vou fazer a instalação no manequim e também vou mostrar aqui vídeo de instalação para vocês ficarem bem afiados aí, poder instalar o Twin Force sem ter medo e com total segurança. Vamos lá. Bom, quais são as partes, o que faz parte desse aparelho do Twin Force? O Twin Force, então, ele tem aqui o parafuso de fixação, que é onde a gente vai travar o Twin Force no arco. Então, o Twin Force, quem utiliza aí o slot 22, vai estar trabalhando com fio 19 por 25 de aço. O preparo de ancoragem para o Twin Force é semelhante a qualquer propulsor mandibular que você vai utilizar, então o preparo de ancoragem é o mesmo, e a gente vai travar ele no fio. Então o Twin Force tem uma vantagem também que você não precisa da banda, tá? A gente vai travar ele, vai encaixar ele no fio 19 por 25 de aço, através desse parafuso de fixação. Tá? Então nós temos o parafuso de fixação, nós temos um encaixe articulado, que é isso que oferece toda essa liberdade de movimento mandibular para o paciente, é esse encaixe articulado. E nós temos aqui esses 2 cilindros que contêm mola de níquel titânio dentro, e essas molas aí vão estar fazendo uma força, quando comprimida por esse pistão, uma força aí em torno de 210 gramas. Tá? Então essa é a força que o aparelho vai fazer, uma força extremamente suficiente para a gente conseguir resultado nos nossos tratamentos. Tá certo? Então essas são as partes do aparelho. E agora o tamanho disponível e como que a gente escolhe o tamanho do Twin Force que a gente vai utilizar. O Twin Force tem apenas 2 tamanhos, o Small, que é o pequeno, e o Standard, que é o padrão. Tá? Como que a gente escolhe? Com o nosso paciente em MH, você vai medir, vai fazer uma medida da mesial do tubo do primeiro molar até a distal do bracte do canino. Tá? Então você vai fazer essa medida para o paciente em MH. Se, aqui tem os 2 aparelhos, o Standard, que é o padrão, e o Small, que é o pequeno. Se essa medida for maior ou igual a 27 milímetros, você vai estar utilizando o Standard. Se essa medida for menor do que 27 milímetros, você vai estar utilizando o Small. Dá para pensar assim, a maior parte dos casos a gente usa o Standard. O Small, normalmente, a gente vai acabar utilizando em caso, por exemplo, algum paciente que você vai retratar, fez um tratamento antigo que terminou em classe 2 ainda, que perdeu a ancoragem. Então, caso que foi extraído pré-molares e que terminou em classe 2, que você vai retratar, normalmente você acaba utilizando o Small, tá certo? Então, dessa maneira, uma maneira muito simples, a gente escolhe e define se vai utilizar o Standard ou se vai utilizar o Small. A instalação. Então agora nós vamos fazer a instalação. Eu vou mostrar primeiramente no manequim como a gente realiza a instalação do aparelho e depois vou estar mostrando um vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, então agora vamos instalar o Twin Force
ele vem nessa embalagem. Os dois lados e a chave para a fixação do parafuso. O TwinForce ele não tem lado, tanto faz direita, esquerda, superior ou inferior. O importante é que a gente instale primeiro na arcada superior para depois instalar na arcada inferior. Então vamos instalar aqui o lado esquerdo primeiro do paciente. O parafuso de fixação ele tem que ficar para oclusal, tá? Essa é a primeira dica. Então colocamos o parafuso aqui para oclusal para facilitar a nossa instalação. Então vamos lá. Na mesial do molar, deixa o restante do TwinForce para mesial, como se estivesse saindo da boca do paciente, encaixa a chave e é só apertar o parafuso. Pronto, já está fixo na arcada superior. Agora iremos instalá-lo na arcada inferior. Parafuso voltado para oclusal, paciente com a boca também levemente aberta, aí seria só agora apertar o parafuso com a chave até que ele fique bem firme e não tenha risco de soltar. Ó, parafuso bem apertado, aí já temos um lado instalado, tá? O primeiro lado já está instalado, agora vamos repetir o processo do lado direito do paciente. E aí está o aparelho instalado. Lateralidade, abertura. Então vejam como esse aparelho fornece uma ampla movimentação lateral, essa liberdade de movimento da mandíbula para o nosso paciente. Bom pessoal, agora que vocês já viram a instalação do TwinForce no manequim, viram tecnicamente como que a gente instala, viram como é fácil, eu vou mostrar para vocês então um vídeo da instalação no paciente. Vamos lá. Lembrando que primeiramente a gente instalar a arcada superior e para depois instalar a arcada inferior. O parafuso de fixação sempre voltado para oclusal. Então veja, fixado o parafuso superior, agora a gente posiciona o encaixe também com o encaixe inferior, o parafuso para oclusal. Encaixa no fio e aperta o parafuso. Extremamente simples a instalação. Aperta bem o parafuso, checa se ficou bem fixado e aí já tem um lado pronto, né? Extremamente fácil, extremamente simples. Agora repete esse mesmo processo do outro lado. Agora aqui eu vou mostrar para vocês também um vídeo para vocês verificarem como esse aparelho oferece uma liberdade de movimento mandibular para o nosso paciente. Vamos ver? Então vejam como é um aparelho extremamente confortável, não é, para o nosso paciente. E aqui para a gente finalizar, o exemplo de um caso que foi finalizado, tratamento realizado com auxílio do TwinForce Bite Corrector, uma classe 2 extremamente grande, né? E quando a gente usa um propulsor mandibular, a gente tira um tanto da necessidade da cooperação do nosso paciente em relação ao tratamento, não é? Espero que tenham gostado, utilizem. Agora vocês têm a capacitação técnica aí para escolher e estar instalando aí o TwinForce nos seus pacientes. Até a próxima aula.